Eu não sei se vou falar do Palmeiras, não. Em relação ao São Paulo, eu não vou fazer nenhum tipo de colocação do que aconteceu ontem lá, porque eu parei de proteger muita gente sozinho, tá? Então, mas não quero nem a fala dele, não vai ter, vamos falar só do jogo. Não quero nem a fala dele, não quero absolutamente nada, só vou falar do jogo. O São Paulo ganhou o jogo, é uma coisa impressionante, Souza muito bem da Libertadores e precisa melhorar esses empates que tem. Por que oscila tanto assim? Craque, por causa, eu acho que os desfalques, né? São 9 jogadores fora, né? O Zubeldia está tendo que usar bastante a base. Ontem trouxe 3 ou 4 jogadores que estavam no sub-20, né? E jogaram ontem, né? Até o Henrique reapareceu. O Henrique apareceu, o Luciano estava no banco ontem, porque o outro jogador sentiu também, o André sentiu a posterior ontem. Então, São Paulo hoje, dentro do possível, né? Principalmente, a gente tem falado muito que só tem 2 times no Brasil que tem a capacidade de disputar todas as competições, que é Flamengo e Palmeiras. Nenhum outro time tem. Então, o São Paulo precisa melhorar no Campeonato Brasileiro, mas essa melhora passa muito para os jogadores que estão lesionados. Mas dentro da competição, não perdeu nenhum jogo, né? Empatou alguns jogos em casa, mas ontem fez uma vitória. Não jogou tão bem, mas... Qual que é a força do São Paulo? E eu sei, na minha visão, a força da camisa do São Paulo, quando disputa jogos internacionais, é uma coisa impressionante, como tem essa visão lá de dentro, sabe, o torcedor, é uma coisa incrível o São Paulo quando ele joga, e principalmente a Libertadores, apesar de há muito tempo não ganhar, mas tem uma coisa diferente, Souza, e por quê? Tem uma coisa diferente, o torcedor ele é diferente nessa competição. A chegada do Morumbi ali, naquela rua de fogo que eles chamam ali eu joguei no São Paulo muito tempo, disputei vários Libertadores e a gente ganhava o jogo ali. Então, o jogador precisa melhorar dentro de campo, essa é a realidade. Eu até critiquei ontem que os caras chegam, empurram, batem nos caras e ninguém faz um tumulto, chega. Eu sei que tem VAR hoje, mas você precisa se impor. Mas dentro disso, o São Paulo está fazendo uma campanha impecável na Libertadores. Será que não é mais daquilo que se espera, Veloso, em relação ao São Paulo da Libertadores e do Brasileiro? Qual a visão que você tem? Eu acho que essa primeira fase da Libertadores, muitas vezes, não é nem parâmetro, né? Uma teta, né? Você vê, o Palmeiras pode fechar aí com 6 vitórias seguidas, né? Já tem a melhor campanha da Libertadores com 15 pontos. De novo, né, Veloso? Pode ir a 18. Então, assim, não é muito... E o ano passado ficou nas oitavas, né? Pegou o Botafogo, que veio da pré-Libertadores e foi campeão. Que passou ontem também, que ganhou de 2-0, né? Chegou em segundo lugar. O gol do Arthur foi invalidado, né? Igor Jesus, é isso. E está classificado em segundo lugar. Então, assim, eu acho que não é muito parâmetro essa primeira fase da Libertadores, porque dependendo do sorteio, você cai num grupo muito fácil. Eu já até falei aqui, para mim a primeira fase da Libertadores é mais fraca do que o Campeonato Paulista. Então não dá pra gente também encher os olhos com os times que estão jogando aqui. Mas falando do São Paulo, eu acho que quem tá resolvendo, e quando entra, resolve, para mim deveria ser titular, é o Luciano. O Luciano tá jogando mais à frente por causa das lesões ali de Caleri. Agora o André saída do Caleri, o Lucas deu um espaço melhor pro Luciano, ele. que é bom de bola. Eu acho que fez 92 gols com a camisa. 92 gols com a camisa do São Paulo. O Luciano tá ganhando espaço, tá jogando mais perto do gol, tá fazendo gols. Precisa parar um pouco de ser chato, né? Porque ele arruma confusão com todo mundo. Às vezes é expulso, toma amarelo, mas dentro de campo tá resolvendo. É um jogador que o Zubeldia tá usando bem. Aliás, o Zubeldia tá suspenso de novo, né? Já não vai estar no primeiro jogo das oitavas porque tomou... Isso é uma vergonha, cara. Isso aí é vergonhoso para um clube como o São Paulo, sabe? Para um clube como o São Paulo. É vergonhoso você, Júlio Casares, não ter a moral como presidente de chamar a atenção desse cara, porque você tem medo dele? Qual que é a parada? E vocês aí, assessores de imprensa? E você, Carlos Belmonte? Vocês não têm... Ô, meu irmão, outro dia, você tá pensando que o seu Tele Santana, irmão? Você tá pensando que o seu Minelli? Você tá pensando que você é quem? Pô, de novo fora, irmão. Que bagunça é essa? E o prejuízo para o clube, né? No final de semana o São Paulo perde para o Mirassol sem ter o Zubeldia no banco. Vai para as oitavas de final para fazer o primeiro jogo. Aí perde o jogo nas oitavas. E depois não consegue reverter. Depois o Bahia está fora também. Não é verdade? Pois é. O Abel ficou de fora do jogo. Hoje é Bahia e Inter, né? Bahia e Inter, um dos dois vai cair fora. O jogo Bahia vai classificar. O jogo é no Sul. Tá bom, só um refresco, rápido, temporário. Marco Aurélio Cunha, o São Paulo classificado, não fará uma campanha melhor que a do Palmeiras, mas tem a segunda melhor campanha da primeira fase. Excelente, Renata, mas eu quero falar aqui sobre uma questão. Zubeldia, ninguém mais tem apoiado você do que eu. Eu acho que não. Talvez lá dentro do São Paulo. Fora, acho que sou o seu maior porta-voz.
Não dá para tomar 32 cartões amarelos e 3 cartões vermelhos. O líder, o chefe, líder, tem que ter controle sobre o seu emocional. É inteligência emocional. Por favor, você está suspenso contra o Bahia e está suspenso no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Isto não é ser profissional. Então, acho que deve fazer uma reflexão, pensar muito no ambiente, no quanto é importante. E veja, Palmeiras, sem o Abel, perdeu em casa para o Flamengo. O São Paulo, sem o Zubeldia, perdeu para o Mirassol. É preciso ter consciência de que não é um teatro, não é representar, é ser treinador profissional. Como eu te admiro, eu tenho a ousadia de te dizer isso. Isso é porque ele tá te apoiando, hein, Zubeldia? Tá caindo placa, tá caindo tudo, tem um monte de coisa lá também. Tem xenofobia lá, tem muita coisa lá, tem reunião na calada da noite. Não é só isso, é só o Zubeldia não, doutor. Foi karaokê, pô. Tem classificação em primeiro lugar. Tem que fechar o Morumbi, velho. Tem que fechar. Tem classificação em primeiro lugar, tem tranquilidade. Então, assim, tranquilidade, eu vi. Eu vi a torcida ontem, a tranquilidade. Você tá vivendo em Nárnia, né? Peraí, como assim? Não, o cara tá vivendo em Nárnia. Não, vivendo em Nárnia não. São Paulo ontem tá satisfeito. Se aquela chegada do ônibus do São Paulo, sem aquele mar de torcedor, não representa uma tranquilidade. Uma insatisfação, sim, mas a torcida foi tranquila pro estádio. Ela demonstrou a insatisfação com o momento do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Existe. Então, isso não existe, tem nada de tumulto. Isso com razão. O torcedor do São Paulo, talvez, junto com o do Corinthians, seja o que mais vai em estádio, assim, de forma seguida, coloca mais torcedor em estádio. Tá caindo placa lá. Existe uma insatisfação real com o desempenho do São Paulo. Isso existe. Tá caindo tudo lá, vai falar do Zubeldia. Classificou na Libertadores, excelente. Vai ter trabalho na Libertadores. E agora vamos ver como vai ser durante a temporada. Só um elogio, o Luciano, cara. O Luciano, quando ele tá na área, cara, é um baita finalizador. O Luciano tem que estar sempre mais próximo da área, pra mim, até, quem sabe, como titular do São Paulo. Porque ele finalizando não tem igual no elenco de São Paulo. Com exceção do Palmeiras, que é o único time que vai muito bem na Libertadores e no Brasileiro. O Flamengo está tendo dificuldades na Libertadores. O Inter tem dificuldades na Libertadores. O Bahia está ali na sétima posição no Campeonato Brasileiro, mas também está com dificuldades, pode passar hoje ou um outro. Não é simples administrar várias. O Corinthians foi eliminado ontem e está ali na oitava posição no Brasileiro. Então eu acho que ainda não tem muita coisa definida, não. Elenco é um problema sério para todo mundo. E o São Paulo está sofrendo. Vocês estão comemorando o Corinthians hoje, parece que vocês vão ganhar todos os títulos. Eu só estou esperando vocês, velho. Só estou esperando. Eu não sei. Ninguém comemora o Corinthians, ele só gosta de zoar você. O resto não interessa. Eu não sei se o São Paulo vai ganhar todos os títulos. Eu sei que o Corinthians não vai ganhar. Vocês ganharam. O Corinthians já ganhou um título esse ano. Vocês ganharam o quê esse ano? Vocês não ganharam nem parabéns, velho. O Corinthians vai ganhar mais um título de eleitor. Eu quero ver você falando que isso caiu fora de eleitor. Não, bença a mão, velho. Que risada feia. Coringou, Cici, coringou. Que risada feia. Que risadinha, pô. Vocês ganharam a copinha, boa. Ganharam a copinha. A copinha que tem 12. O Corinthians tem 12 mil copinhas. Que lascar. O Cici, coringou. Não dá pra terminar o programa mais cedo. Quando o cara tá morto. Não, mas tem que enaltecer uma campanha muito boa. Eu já falei pra você inúmeras vezes. Um dia da caça, outro do caçador. O São Paulo, a gente vai falar do Flamengo que joga hoje, mas o São Paulo, Bruno Prado do Zubeldia, vence mais uma, termina como líder do grupo e segunda melhor campanha geral, por enquanto, da Libertadores. O desempenho e o aproveitamento, na verdade, o aproveitamento do Zubeldia em Libertadores pelo São Paulo é impressionante. O cara ainda não perdeu e na Libertadores do ano passado ele foi eliminado nas quartas de final pelo campeão Botafogo em 2 jogos super de igual para igual. Então, o que eu mais elogio no Zubeldia, Bruno? Não é só ele ter classificado em primeiro, mas ele classificou em primeiro tendo muitos desfalques. As pessoas esquecem disso. São Paulo não tem o Caleri há muito tempo, nunca tem o Oscar, quase nunca tem o Lucas Moura nessa temporada. Ou seja, mesmo sem os principais jogadores, o Zubeldia entregou muito nessa Libertadores, Bruno Prado. Na Libertadores, São Paulo vai muito bem. São Paulo faz uma campanha até acima do esperado, ganhou todos os jogos fora de casa. No Morumbi empatou 2, ganhou 1, está invicto, classificou, só em campanha só inferior à do Palmeiras. É um time que consegue competir, né? Mesmo com problemas. Dificilmente o São Paulo faz um grande jogo, isso é muito difícil de acontecer,
até por características do time, pelos desfalques, mas é um time que está sempre competindo, sempre brigando. Ontem conseguiu uma vitória já perto do final da partida. O Luciano entrou muito bem no jogo. O Luciano está num bom momento, ele vinha sendo titular, ontem ficou no banco, né, talvez até por um revezamento natural. Alan Franco também ficou no banco, entrou, deu um passe para o Rian Francisco, o Rian perdeu um gol, que foi uma decisão errada dele ali, né? Ele tentou driblar o goleiro e perdeu, o goleiro conseguiu tomar a bola dele. Depois o Luciano acertou um chute de fora da área, passou muito perto e depois fez um gol bonito. Então o Luciano ontem foi um grande destaque no jogo. São Paulo está se virando bem, nos torneios mais de tiro curto é um time que pode incomodar. No Campeonato Brasileiro, o próprio Zubeldia falou disso ontem, o time está devendo bastante. Aí é um outro tipo de campeonato, é um campeonato que exige regularidade, exige um elenco, exige que o time jogue bem com frequência, aí é mais difícil, mas tem que sair o mais rápido possível de uma zona perigosa ali no Brasileiro. Mas na Libertadores é um time que vai competir no mata-mata, é um time que vai dar trabalho, acho que para qualquer adversário. E ontem fechou a fase de grupos muito bem. Outros times estão passando um certo sufoco. A campanha na fase de grupos, a gente vai ver depois do mata-mata, mas a campanha dos brasileiros na fase de grupos, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, ela não é boa. Se a gente pegar como parâmetro os últimos anos, pegar numa média geral, claro, a do Palmeiras é ótima, a do São Paulo é boa, mas pegar no geral, são 14 brasileiros, muitos passando sufoco. O Corinthians já é eliminado da Sul-Americana, o Cruzeiro já é eliminado da Sul-Americana. Na Libertadores, pelo menos um entre Inter e Bahia vai cair. O Fortaleza corre risco. Ontem o Botafogo conseguiu sua vaga com a menos, mas corria um risco. Na Sul-Americana tem outros times correndo risco de ir pelo menos para o play-off. Então os brasileiros não estão tão bem nessa fase de grupos, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Mas o São Paulo vai bem. O São Paulo, no tiro curto, ele consegue ser um time bem competitivo. Libertadores.